Descobri que a irmã do meu namorado instalou um aplicativo espião no meu celular e me vigiava há 4 meses. Quando o confrontei, ele não acreditou em mim. Então fiz o inimaginável, e ela bateu na minha porta 15 minutos depois, desesperada. Tudo começou quando percebi que a minha cunhada sabia coisas demais sobre minha vida. Coisas que uma pessoa normal não teria como saber. No começo, eu achava que era só curiosidade excessiva. Sabe aquela pessoa que faz muitas perguntas e fica prestando atenção em tudo? Eu tentava relevar porque meu namorado sempre dizia que ela era assim mesmo, muito próxima da família, e que eu deveria me acostumar. Ele e a irmã sempre foram muito unidos, cresceram dividindo tudo, então eu tentava entender aquela dinâmica. Mas conforme os meses foram passando, as coisas começaram a ficar estranhas de uma forma que eu não conseguia mais ignorar. A cunhada começou a aparecer nos mesmos lugares que eu. E não estou falando de lugares óbvios ou comuns da cidade. Estou falando de uma cafeteria escondida no centro que eu tinha descoberto por acaso e frequentava às quartas de manhã antes do trabalho. De repente, numa quarta qualquer, ela estava lá, sorrindo, acenando, dizendo que uma amiga tinha recomendado aquele lugar. Coincidência, pensei. Mas aí aconteceu de novo numa livraria do outro lado da cidade. E de novo numa loja de roupas que eu tinha visitado apenas uma vez. Cada aparição vinha acompanhada de um sorriso largo e um comentário sobre como era engraçado nos encontrarmos assim. O que realmente começou a me incomodar foram os comentários sobre minhas roupas. Ela sabia exatamente o que eu tinha comprado antes mesmo de eu usar. Numa ocasião, comprei um vestido verde numa loja online e nem tinha chegado ainda na minha casa. 2 dias depois, encontrei ela num almoço de família, e ela comentou que estava pensando em comprar um vestido verde também, descrevendo exatamente o modelo que eu tinha escolhido. Meu namorado riu e disse que nós tínhamos gostos parecidos, mas eu sabia que aquilo não era normal. As legendas das minhas fotos no Instagram começaram a ser copiadas. Eu postava algo sobre aproveitar o momento, e 2 dias depois ela postava com as mesmas palavras. Quando eu compartilhava uma reflexão sobre mudanças, ela fazia o mesmo na semana seguinte. Parecia que ela estava tentando não só imitar meu estilo, mas literalmente ser eu. E o pior é que ninguém mais parecia notar. Quando eu comentava com meu namorado, ele dizia que eu estava exagerando, que mulheres sempre se inspiram umas nas outras. O momento que realmente acendeu todos os alarmes na minha cabeça foi durante um jantar na casa dos pais dele. Estávamos todos sentados à mesa, conversando sobre coisas aleatórias, quando a cunhada soltou um comentário que me deixou completamente gelada. Ela mencionou uma conversa específica que eu tinha tido apenas por mensagem com minha melhor amiga. Uma conversa sobre minha chefe no trabalho, e sobre como eu estava considerando pedir demissão. Eu nunca tinha comentado isso com ninguém da família do meu namorado. Nunca. Aquela informação estava apenas nas minhas mensagens privadas. Quando ela falou, o ar pareceu sumir dos meus pulmões. Tentei disfarçar, mas minha mente estava correndo. Como ela sabia? Olhei para meu namorado esperando que ele também achasse aquilo estranho, mas ele apenas deu de ombros e mudou de assunto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando todas as situações estranhas dos últimos meses, todas as coincidências impossíveis, todos os detalhes que ela não deveria saber. Foi então que comecei a prestar atenção no meu celular. Tinha algo errado com ele há semanas, mas eu tinha atribuído a problemas de sistema. A bateria descarregava muito rápido, mesmo quando eu não estava usando. O aparelho esquentava sem motivo. Aplicativos demoravam mais para abrir. Eu tinha pensado em levar numa assistência técnica, mas sempre acabava adiando. Decidi contar tudo para um colega de trabalho que entendia de tecnologia. Expliquei as situações estranhas e os problemas no celular. Ele ficou sério imediatamente e pediu para examinar meu aparelho. Levou cerca de 20 minutos até que ele encontrasse. Um aplicativo oculto chamado Family Safety Monitor estava instalado no meu telefone. Um aplicativo que rastreava tudo. Minhas mensagens, minhas ligações, minha localização em tempo real, minhas fotos, meus aplicativos, absolutamente tudo. Senti meu estômago revirar. Meu colega conseguiu verificar os logs do aplicativo e descobrimos quando ele foi instalado. 4 meses atrás. Exatamente no dia em que a cunhada tinha se oferecido para ajudar a atualizar o sistema do meu celular porque estava lento. Eu tinha deixado o aparelho com ela por cerca de 20 minutos enquanto preparava café. 20 minutos foram suficientes para ela invadir completamente minha privacidade. Fiquei em choque durante dias. Não conseguia processar aquilo. Queria acreditar que havia algum engano, alguma explicação racional. Mas todas as peças se encaixavam perfeitamente. Todas aquelas coincidências agora faziam sentido. Ela não estava adivinhando. Ela estava literalmente vendo tudo o que eu fazia, lia e escrevia. Antes de confrontar qualquer pessoa, decidi fazer um teste. Precisava de uma prova irrefutável que não deixasse espaço para negação.
Então criei uma situação específica. Enviei uma mensagem para minha mãe dizendo que tinha uma notícia importante para contar pessoalmente, mas deixei implícito nas entrelinhas que estava grávida. Usei palavras como enjoo matinal, mudanças no corpo e decisão que mudaria nossas vidas. Não disse explicitamente, mas qualquer pessoa lendo aquelas mensagens chegaria a essa conclusão. Esperei. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. Cronometrei tudo. 15 minutos depois de enviar aquela mensagem, minha campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e lá estava ela, a cunhada, parada na porta do meu apartamento com o rosto pálido e mãos tremendo. Quando abri a porta, ela nem esperou eu falar. Perguntou se era verdade, se eu estava mesmo grávida, como eu não tinha contado antes, se meu namorado sabia. Ali estava minha prova viva. Não havia mais dúvidas. Ela tinha acesso total ao meu celular e havia lido aquelas mensagens nos 15 minutos entre eu enviar e ela aparecer na minha porta. Fingi surpresa. Perguntei como ela sabia e vi o pânico tomar conta do rosto dela. Ela tentou inventar uma desculpa confusa sobre ter ouvido algo, sobre intuição de família, mas estava claro que tinha se entregado. Não confrontei ela naquele momento. Disse que tinha sido um mal-entendido, que não estava grávida, que minha mãe tinha interpretado errado uma conversa. Vi o alívio misturado com confusão no rosto dela. Ela foi embora depois de alguns minutos. Mas eu sabia que tinha acabado de confirmar minha pior suspeita. Decidi não remover o aplicativo ainda. Se ela percebesse que eu sabia, poderia apagar todos os rastros. Em vez disso, comecei a documentar tudo. Criei uma pasta secreta no meu notebook, longe do celular monitorado. Comecei a fazer capturas de tela de tudo. Salvei o histórico de localização mostrando onde eu estava e provando que ela aparecia nos mesmos lugares minutos depois. Imprimi conversas de mensagem que ela havia mencionado. Anotei cada coincidência impossível com data e horário exatos. Durante uma semana inteira, construí um dossiê completo. Cada evidência era catalogada com precisão. Gravei conversas onde ela demonstrava saber coisas que não deveria. Documentei os horários em que meu celular mostrava atividade estranha. Pedi para meu colega de TI fazer um relatório técnico sobre o aplicativo espião, incluindo prints das permissões que ele tinha e dos dados que coletava. Quando senti que tinha evidências suficientes, decidi fazer mais um teste antes de confrontar meu namorado. Escrevi em um aplicativo de notas no meu celular que estava considerando seriamente terminar o relacionamento. Coloquei detalhes emocionais, falei sobre me sentir sozinha, sobre não ser ouvida, sobre precisar de espaço. Tudo cuidadosamente elaborado para soar real e urgente. Não demorou. Algumas horas depois, meu namorado me ligou. Estava alterado, ansioso, querendo marcar uma conversa urgente. Quando nos encontramos naquela noite, ele parecia nervoso. Perguntou se estava tudo bem entre nós, se eu estava feliz, se tinha algo que eu queria falar. Eu sabia exatamente de onde aquilo estava vindo. A irmã dele tinha lido minhas notas particulares e corrido para avisá-lo. Foi naquele momento que decidi contar tudo. Mostrei as evidências, expliquei sobre o aplicativo, mostrei os prints, o relatório técnico, os logs de instalação. Coloquei tudo na mesa, literalmente. Esperava que ele ficasse chocado, furioso com a irmã, que tomasse meu lado imediatamente. Mas não foi isso que aconteceu. Ele olhou para as evidências e começou a fazer perguntas. Questionou se eu tinha certeza, se não poderia ser um engano, se talvez não fosse um vírus aleatório. Quando mencionei a irmã dele, vi seu rosto mudar. Ele ficou defensivo. Disse que a irmã jamais faria isso, que ela era proteção excessiva, mas nunca passaria desse limite, que eu devia estar interpretando mal a situação. Senti meu mundo desabar naquele momento. O homem que eu amava, com quem eu planejava um futuro, estava escolhendo defender a pessoa que havia invadido minha privacidade da forma mais grotesca possível. Mostrei a ele o teste que tinha feito. Expliquei como ela apareceu na minha porta 15 minutos depois da mensagem falsa sobre gravidez. Ele disse que podia ser coincidência, que talvez ela estivesse passando por perto. A discussão se estendeu por horas. Cada evidência que eu apresentava, ele encontrava uma forma de questionar ou minimizar. Quando finalmente cansei de tentar convencê-lo, quando percebi que ele nunca ia acreditar em mim contra a própria irmã, algo dentro de mim mudou. A tristeza se transformou em raiva. A raiva se transformou em determinação. Se ele não ia me defender, se ele não via problema naquilo, então eu precisava resolver sozinha. E não ia ser apenas removendo o aplicativo e seguindo em frente. Não. Alguém que invade a privacidade de outra pessoa dessa forma precisa entender as consequências. Precisa sentir o gosto da própria medicina. Decidi que não ia mais discutir com meu namorado sobre isso. Deixei o assunto morrer. Fingi que estava deixando pra lá,
que talvez ele tivesse razão e eu estava sendo paranoica. Vi o alívio no rosto dele quando parei de insistir. Ele provavelmente pensou que tinha vencido a discussão, que tinha me convencido de que sua irmã era inocente. Mas enquanto fingia normalidade, eu estava planejando. Cada passo era cuidadosamente pensado. Eu ainda tinha o aplicativo espião no celular, o que significava que ela ainda estava me monitorando. Isso ia ser minha arma. Comecei a plantar informações falsas. Marquei no meu calendário um compromisso de terapia em um horário específico numa clínica do outro lado da cidade. Era tudo inventado, mas ela não sabia disso. Escrevi no meu diário digital, aquele que eu sabia que ela lia, sobre como estava confusa sobre o relacionamento, sobre como talvez precisasse de um tempo sozinha. Cada palavra era calculada para causar o máximo de ansiedade. Funcionou melhor do que eu esperava. Meu namorado começou a receber mensagens da irmã. Ele mencionou casualmente uma vez que ela estava preocupada comigo, que tinha ouvido dizer que eu estava fazendo terapia, que achava que eu não estava feliz. Quando perguntei como ela sabia dessas coisas, ele ficou sem resposta. Vi a primeira sombra de dúvida cruzar seu rosto, mas eu não parei. Criei um lembrete falso no meu celular sobre um jantar romântico em um restaurante caro do centro. Coloquei horário específico, 7 da noite de uma sexta. Obviamente não marquei nada, mas ela não sabia disso. 15 minutos antes do horário que coloquei no lembrete, a cunhada postou nos stories do Instagram uma foto dela aparentemente doente na cama, com uma legenda sobre não estar se sentindo bem e precisando de ajuda. Ri sozinha no meu apartamento quando vi aquilo. Ela estava tão desesperada para monitorar o que eu estava fazendo que tinha criado uma desculpa para potencialmente me seguir ou me interromper. Mas o melhor ainda estava por vir. Consegui acesso às gravações de segurança do prédio onde eu morava. Tinha uma câmera na entrada que registrava todos que entravam e saíam. Comecei a correlacionar os horários. Cada vez que eu colocava no meu celular que ia a algum lugar, ela aparecia nas câmeras minutos depois. A evidência era visual, irrefutável. Não tinha como negar ou explicar aquilo como coincidência. Juntei tudo isso ao meu dossiê. Agora eu tinha não apenas a prova técnica do aplicativo espião, mas também evidência comportamental que mostrava um padrão claro de perseguição. Qualquer pessoa olhando para aquilo veria o que estava acontecendo. Foi quando conversei com uma amiga advogada. Expliquei toda a situação e mostrei as evidências. Ela ficou chocada. Me disse que o que a cunhada havia feito era crime, que instalar aplicativo espião no celular de outra pessoa sem consentimento é invasão de privacidade e pode resultar em processo criminal. Me orientou sobre como proceder, sobre documentar tudo oficialmente, sobre a possibilidade de uma ordem de restrição. Decidi ir em frente. Protocolei uma denúncia formal. Juntei todas as evidências, os prints, os relatórios técnicos, as gravações de segurança, tudo. Minha advogada preparou toda a documentação necessária. Não contei para ninguém o que estava fazendo, nem para meu namorado, especialmente não para ele. Mas antes de tudo explodir oficialmente, decidi fazer um último movimento. Algo que deixaria claro para a cunhada que eu sabia exatamente o que ela tinha feito. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para ela. Simples, direta, enigmática. Apenas uma frase. Agora eu sei tudo o que você sabe. Coloquei o celular de lado e esperei. Cronometrei novamente. Levou exatamente 15 minutos. 15 minutos até minha campainha tocar com urgência. Olhei pelo olho mágico e lá estava ela. Mas dessa vez não estava pálida e calma. Estava com os olhos vermelhos. Claramente havia chorado. O rosto estava desesperado. Quando abri a porta, ela entrou sem pedir licença. Começou a falar atropeladamente, pedindo para conversar, dizendo que podíamos resolver aquilo, que ela podia explicar tudo. Não levantei a voz. Não gritei. Apenas olhei para ela em silêncio enquanto ela se desmoronava na minha frente. Ela tentou justificar. Disse que estava apenas preocupada com o irmão, que queria ter certeza de que eu era uma boa pessoa para ele, que era apenas proteção familiar. Cada palavra que saía da boca dela me deixava mais calma e mais determinada. Ela não estava se desculpando. Estava tentando se justificar. Ainda achava que tinha feito a coisa certa. Não expliquei nada sobre o processo que estava em andamento. Não mencionei a denúncia formal, nem a ordem de restrição que estava sendo preparada. Apenas disse que ela tinha invadido minha privacidade da pior forma possível e que haveria consequências. Vi o medo tomar conta do rosto dela quando percebeu que eu estava falando sério. Ela tentou negociar. Prometeu apagar o aplicativo, disse que nunca mais faria aquilo, implorou para eu não contar nada para o irmão. Foi nesse momento que entendi que ela sabia exatamente o que tinha feito. Sabia que era errado. Sabia que era invasivo. E ainda assim tinha escolhido fazer. Pedi para ela sair da minha casa. Ela tentou continuar conversando, mas repeti com firmeza.
Quando ela finalmente saiu, trancou a porta e encostei nela. Sentia uma mistura estranha de vitória e tristeza. Vitória porque tinha conseguido provar o que estava acontecendo. Tristeza porque isso significava que meu relacionamento provavelmente tinha chegado ao fim. Nos dias seguintes, tudo começou a desmoronar para ela. A denúncia formal foi protocolada. Ela recebeu a notificação oficial. Seu irmão, meu namorado, finalmente não teve escolha senão encarar a realidade. Quando ele viu os documentos oficiais, quando viu as evidências organizadas por uma advogada, quando percebeu que aquilo era sério o suficiente para envolver a justiça, não conseguiu mais negar. A reação dele foi devastadora de assistir. Ele entrou em negação primeiro, depois em raiva, depois em uma tristeza profunda. Ligou para mim várias vezes, deixou mensagens, pediu para conversar. Quando finalmente aceitei encontrar com ele, vi um homem quebrado. Ele tinha descoberto que a irmã que ele defendeu tão ferozmente tinha realmente cometido aquele crime. Mas mesmo assim, mesmo diante de todas as evidências, mesmo com a situação legal em andamento, ele nunca conseguiu me pedir desculpas de verdade. Disse que lamentava que as coisas tivessem chegado naquele ponto, que desejava que pudéssemos ter resolvido de outra forma, mas nunca disse que lamentava não ter acreditado em mim desde o início. Nunca admitiu que tinha falhado comigo quando escolheu defender a irmã cegamente. A cunhada sumiu completamente das redes sociais. Deletou todas as fotos, todas as postagens onde tinha me imitado. Era como se estivesse tentando apagar qualquer evidência do comportamento obsessivo. Mas já era tarde. Tudo já estava documentado, salvo, catalogado. Meu namorado começou terapia. Ele me contou isso numa das nossas últimas conversas. Disse que estava tentando entender a dinâmica familiar dele, tentando processar como não tinha visto o que a irmã estava fazendo, como tinha falhado em me proteger. Mas para mim, já era tarde demais. A confiança havia sido quebrada de uma forma que não tinha conserto. Terminamos oficialmente algumas semanas depois. Não foi uma decisão fácil, mas era necessária. Eu não conseguia mais olhar para ele sem lembrar de todas as vezes que ele escolheu duvidar de mim, todas as vezes que minimizou meus sentimentos, todas as vezes que defendeu a irmã sem questionar. Troquei meu número de telefone. Comprei um celular novo. Resetei todas as minhas senhas. Troquei as fechaduras do meu apartamento. Tomei todas as medidas possíveis para garantir minha privacidade e segurança. Aprendi da forma mais difícil que você nunca pode ser cuidadoso demais com suas informações pessoais. A ordem de restrição foi aprovada. A cunhada não pode mais se aproximar de mim. Legalmente, ela precisa manter distância. Mas mais do que a ordem judicial, acredito que o constrangimento público e as consequências legais ensinaram uma lição que ela não vai esquecer. O mais interessante de toda essa situação é que ela nunca admitiu publicamente que errou. Para a família, para os amigos, ela continua dizendo que foi um mal-entendido, que ela estava apenas preocupada, que eu exagerei na reação. Ela se fez de vítima até o final, como se eu tivesse sido injusta com ela por expor o que fez. Mas eu tenho paz com isso, porque no fim, as pessoas que importam sabem a verdade. As evidências estão todas documentadas. Ela pode contar a versão que quiser, mas os fatos falam por si mesmos. E o mais importante, eu recuperei meu controle. Recuperei minha privacidade. Recuperei minha vida. Hoje, meses depois de tudo isso, durmo tranquila. Não fico mais olhando por cima do ombro. Não fico mais me perguntando quem está observando minha vida. Aprendi lições valiosas sobre limites, sobre confiar nos próprios instintos, sobre não deixar que ninguém te faça duvidar da sua própria percepção da realidade. E aprendi a nunca, jamais, deixar ninguém consertar meu celular. Não importa quão próxima seja a pessoa. Não importa quão inocente pareça o pedido. Meu telefone é meu, minha privacidade é minha, e nunca mais vou ser ingênua o suficiente para baixar a guarda. Olhando para trás, às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Se deveria ter confrontado diferente. Se deveria ter dado mais chances. Se deveria ter tentado resolver de forma mais suave. Mas então lembro de como me senti ao descobrir que estava sendo vigiada por meses. Lembro da violação, da sensação de estar sendo observada nos momentos mais íntimos, de ter cada pensamento privado exposto. E percebo que fiz exatamente o que precisava fazer. Não fui cruel. Não busquei vingança desproporcional. Apenas usei a verdade e o sistema legal para me proteger. Se isso fez com que ela enfrentasse consequências, essas são consequências das próprias ações dela. A parte mais difícil não foi lidar com ela. Foi lidar com a perda do relacionamento. Foi aceitar que o homem que eu amava não foi capaz de me defender quando mais precisei. Foi entender que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas.
Mas também aprendi que eu sou mais forte do que imaginava, que posso enfrentar situações difíceis e sair do outro lado, que mereço pessoas que acreditam em mim, que me respeitam, que colocam minha segurança e bem-estar acima de lealdades familiares cegas. Hoje sou mais cuidadosa, mais atenta, mais protetora da minha privacidade. Mas não sou mais paranoica, porque sei que confiei nos meus instintos, que investiguei quando algo parecia errado, que agi quando descobri a verdade. E sei que faria tudo de novo se precisasse. A cunhada e eu nunca mais nos falamos. Provavelmente nunca mais vamos nos falar. E está tudo bem. Algumas pessoas simplesmente não merecem espaço na nossa vida. Algumas ações são imperdoáveis. E algumas pontes são melhor deixadas queimadas. O ex-namorado tentou manter contato por alguns meses. Mas eventualmente até ele entendeu que não havia mais nada ali. Que a confiança que foi quebrada não podia ser restaurada. Ele segue com sua vida, eu sigo com a minha. E está tudo bem assim. Compartilho essa história porque sei que não estou sozinha. Sei que existem outras pessoas passando por situações similares, sendo vigiadas, sendo controladas, sendo manipuladas. E quero que saibam que vocês não estão loucos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Confiem nos seus instintos. Investiguem, documentem, e não tenham medo de tomar ações drásticas para proteger vocês mesmos. Ninguém tem o direito de invadir sua privacidade. Não importa o relacionamento, não importa a justificativa, não importa a intenção. Sua vida privada é sua. Suas conversas são suas. Seus pensamentos são seus. E qualquer pessoa que viole isso merece enfrentar consequências. Aprendi que vingança silenciosa às vezes é a mais eficaz. Não precisei gritar. Não precisei fazer escândalo público. Não precisei destruir a reputação dela ativamente. Apenas precisei deixar que suas próprias ações falassem. E elas falaram alto o suficiente. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Não sinto mais mágoa. Sinto apenas indiferença. E talvez seja isso a verdadeira vitória. Chegar num ponto onde a pessoa que te fez mal simplesmente não importa mais. Onde você pode contar a história sem que o peito aperte, sem que as mãos tremam, sem que as lágrimas ameacem cair. Sou grata pela experiência de uma forma estranha, porque me ensinou a ser mais forte, me ensinou sobre limites e sobre me defender, me ensinou que eu não preciso aceitar comportamentos tóxicos, só porque vem de pessoas próximas a alguém que amo. Me ensinou que mereço ser respeitada, acreditada e protegida. E principalmente, me ensinou que às vezes o melhor que podemos fazer é simplesmente nos afastar, cortar laços, seguir em frente. Não toda história precisa ter um final onde todos fazem as pazes. Não toda situação pode ser resolvida com uma conversa franca. Às vezes a resolução é simplesmente sair e nunca mais olhar para trás. Então aqui estou, do outro lado dessa experiência horrível. Mais forte, mais sábia, mais cuidadosa, com um celular novo que ninguém mais tocou além de mim. Com senhas complexas que apenas eu conheço. Com privacidade que guardo ferozmente. E com paz de espírito que não tinha há muito tempo. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário!